Vamos só dar uma recordada e vamos dar uma corrigida, na verdade, em alguns pontos que a gente tocou na aula passada. Pena que o Eric não está aqui, mas se ele não está aqui, vai assistir essa aula. Então, Eric, né, presta atenção. Tudo bom, Wilson? Eu digo isso por causa de uma pergunta que o Eric fez. Quando chegar esse momento, eu ressalto aqui, né? É justamente uma resposta errada que eu dei para ele. Então, a gente começou a considerar a situação em que a gente tinha um número maior do que 1, né, de partículas, tá certo? Que é, vamos dizer, a situação interessante. O universo é feito de não sei quantos, né, quaquilhões de partículas, coisas assim, né? Então, a gente precisa considerar situações de número, né, grande de partículas, ou maior que 1 pelo menos, né? Uma interagindo com a outra, coisas assim. Então, o formalismo adequado para considerar isso, né, em geral, é o formalismo de espaço-produto tensorial. Ou seja, você considera que você tem um problema da propagação de uma única partícula, tratado, resolvido, considerado pelo menos. Você tem o espaço de Hilbert associado com o problema dessa partícula e você faz o produto tensorial dos espaços de Hilbert associados com o conjunto das suas partículas. Então você vai terminar num mega espaço produto tensorial, né? Entende? Porque se você tem um molde de partículas, é um molde de produtos tensoriais de espaços, né? No meio desse assunto. A coisa fica mais interessante quando a gente considera a situação em que essas partículas são idênticas, né? Conforme nós dissemos na aula passada, as partículas são idênticas na mecânica quântica quando todos os rótulos, né, quânticos dessas partículas coincidem. O que é um rótulo quântico, né? Um rótulo quântico é um alto valor de um observável, né? Você vai medir um observável, descobrir qual é o alto valor desse observável, qual o valor que você mediu desse observável, e esse alto valor fica lá colado no estado, né, que você mediu. Esse estado aqui é um alto estado de tal observável com tal alto valor. Se você mede um conjunto completo de observáveis comutantes, né, você vai, com cada medida dessas, em princípio não interfere com a medida das outras, você vai poder colar um certo conjunto de rótulos, certo? No entanto, um conjunto completo de observáveis comutantes tem seu limite. Além de um certo número, você não consegue mais medir coisas dentro do seu estado sem perturbar a medida anterior que você já fez, né? Então vamos lá, eu meço x, meço y, meço z, posição, né? Determino dentro de uma certa incerteza. Deixa eu fechar um pouquinho aqui para vocês, porque eu não tenho. Até aqui o Nelson. Aí eu resolvo continuar, meço px ou meço py, aí eu já estou com um problema. Porque quando eu medir px, eu vou estragar a medida que eu fiz do x. Quando eu medir py, eu vou estragar a medida que eu fiz do y. Então, um conjunto completo de observáveis comutantes é justamente o máximo de informação que eu posso ter sobre o estado. E é assim que a gente aprende, né, nos cursos da graduação, que a gente prepara um sistema, ou seja, que a gente define que um sistema está descrito de um certo estado. Eu faço uma medida do conjunto completo de observáveis comutantes, né? Então, se eu medir, né, um certo conjunto completo de observáveis comutantes para uma partícula e fiz a mesma medida desse conjunto completo para outra partícula e obtive os mesmos rótulos, essas partículas são idênticas. Eu não tenho mais o que fazer para distinguir uma partícula dessas da outra, né? E eu tenho que arcar com as consequências dessas partículas serem idênticas, né? Ou seja, tem que tratar, montar um formalismo, né, adequado para tratar essas partículas. A ideia, né, se a gente estivesse, né, por exemplo, especificando o nosso estado como um estado assim,
K1, K2, Kn, né? Tipo, a partícula 1 está no estado K1, a partícula 2 está no estado K2, a partícula N está no estado Kn. A gente provavelmente, né, teria que levar em consideração essa questão das partículas serem idênticas na especificação desses estados, o que eu já adianto para vocês determinaria que esses estados só poderiam ser ou simétricos ou antissimétricos pela troca dessas partículas. Certo? Nós estamos fazendo aqui uma descrição que a gente pretende que seja equivalente a essa descrição que está aqui. Então, a gente, ao invés de descrever o sistema dizendo para cada partícula, né? Veja que esses casos aqui podem se repetir, né? Tipo, eu posso ter duas partículas que estão descritas pelos mesmos números quânticos, sem problema nenhum. Ao invés de eu descrever o sistema dessa maneira, eu procuro descrever o sistema dessa maneira. N1, N2, Ni, assim por diante. Onde N1 é o número de partículas do meu sistema que tem os números quânticos K1. N2, o número de partículas do meu sistema que tem os números quânticos K2, Ni, Ki, assim por diante. Né? Essa é uma descrição, né? A gente pretende que essa descrição seja completamente equivalente a essa, né? E a gente chamou esses números, né, de números de ocupação, certo? A gente supôs que existe um operador hermitiano observável, do qual é um operador não, um conjunto de operadores que seja um conjunto completo de operadores que comutam, né, associados com a rotulação dessa base que está aqui, que são os NIs, né? Esses são os operadores de número de ocupação, né? Eu estou supondo que essa descrição, nesses termos, é completamente equivalente a essa descrição anterior, nesses outros termos, né? Então, baseado nisso, a gente procurou estabelecer instrumentos para construir explicitamente esses operadores de número de ocupação. Tá certo? Quem vão ser esses observáveis, né? Esses caras que indexam, né, os meus estados da base, né? Então, para fazer isso, a gente considerou algumas coisas, né, que são bastante importantes em geral. A primeira delas foi um estado, né, que a gente chamou de psi-zero, que é o estado onde não tem nenhuma partícula, né? A gente está fazendo um produto tensorial de espaços de Hilbert, de uma partícula, de duas, de três, de quatro, de cinco, assim por diante, né? A razão disso é porque a gente pode, no futuro, né, ter transições entre setores desse espaço de Hilbert, que estão associados com N partículas, para setores do espaço de Hilbert que estão associados com N' partículas. Tudo isso depende do quê? Depende de quem é o seu hamiltoniano. Você tem uma base, a gente vai ver que esses vetores são autovetores do hamiltoniano, vamos dizer, livre, né? Mas se eu colocar um determinado tipo de interação, eu posso provocar transições entre setores do espaço associados com números diferentes de partículas. Pela simples razão de que, se isso aqui já não é mais uma base de autovetores do hamiltoniano livre, mas não é uma base de autovetores do hamiltoniano interagente, eles vão evoluir, e vão evoluir de acordo com a base inteira, do espaço inteiro. O espaço inteiro inclui setores com números diferentes de partículas. Só quando você está excitando o número de partículas de um nível abaixo? Não, eu estou dizendo que é possível que essa excitação aconteça. Quem vai definir isso no fundo sou eu. Não estou dizendo a direção. Sim,
Eu que escolho o Hamiltoniano de interação. Né? Tá certo? Quer dizer, dependendo do Hamiltoniano de interação que eu escolher, né, eu vou poder ter transições aí ou não. Excitação ou relaxação também. Isso. Ou você vai para um estado de número superior, para um número inferior de partículas, não vai para o vácuo, não importa. Né? Então, a gente instituiu um estado de vácuo dentro dessa história, né? E começou a descrever uma situação, né, em que a gente começasse a ter elementos para montar esses operadores de número que estão aqui, certo? Então, para isso, a gente instituiu, esse é o estado de vácuo, a gente instituiu também uma outra equivalência, que são os estados de uma partícula, né? Aqui é a piese de posição, certo? Então esse cara que está aqui, ele é completamente equivalente ao KI, né? Na verdade essa notação é ruim, né? Pelo seguinte motivo, porque esse cara aqui é um elemento no espaço produto tensorial, esse cara aqui é um elemento no espaço de uma partícula, tá certo? Então por isso aqui a gente entenda o seguinte, né? Que a gente está no setor desse espaço produto tensorial associado com uma partícula. O meu espaço, na verdade, tem que ser uma soma direta de setores associados com 0, 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante partículas. Certo? Certo ou errado? Eu falo soma direta, quero dizer, olha, eu no futuro posso ter a possibilidade de transitar entre situações com um número diferente de partículas. Portanto, se eu tiver com um espaço de Hilbert constituído por vetores de estado associados a um número definido de partículas, digamos 3 partículas, eu vou estar em palpos de aranha se um dia eu botar uma Hamiltoniana lá que faz transição para 4, ou para 2, ou para 5, coisa desse tipo. Tá certo? Ah, professor, mas isso não existe. Ah, infelizmente ou não, né? Existe. Existe mesmo, né, na natureza. Né? Desde 1930, né, e, na verdade, experimentalmente falando, desde 1935, 36, que o Anderson descobriu o pósitron e, portanto, descobriu que você efetivamente pode ter criação de partículas. Para quem previu foi o dia, né? O dia que previu, né, e o Anderson descobriu. Quem você valoriza mais, o experimental ou o teórico? Não quero ter divergência com ninguém da turma. Nem com o professor, isso é saudável, isso é saudável. Eu experimentar, tá? Não, estou dizendo, experimental que vale, a física é ciência experimental. Experimentar que manda. Experimentar que manda. Se o experimental chegar e dizer, olha, professor, mostrei que está tudo errado aqui porque eu fiz uma experiência, está tudo errado, cara. O que eu vou fazer? Né? Tem menor moral na frente do experimental. Agora, quem sonha aqui sou eu, entendeu? Dá licença. Enfim, já vi tudo isso grave, né, cara? Foda. Aí, para a gente começar a construir esses operadores em I, a gente introduziu os operadores de criação. Só o de criação. Né? O operador de criação foi definido assim, né? Observe que isso aqui não é um subíndice, não, né? É NI, é um número, mais o número 1. E aqui tem uma constante, vamos chamar de alfa I, né? Não me lembro que nome que eu dei na aula passada. Bom, eu posso definir um operador desse, é um direito que eu tenho, como um bom teórico. Né? Tá certo? Eu posso também calcular o hermitiano conjugado dele, o adjunto.
desse operador, né? E o cálculo desse adjunto conduz a algo, né? Que era, se a memória não me falha, em relação ao coeficiente, alfa i menos 1 estrela, né? Ou se aqui era estrela, aqui não era estrela, alguma coisa desse tipo. Estrela. Aonde? Aqui? Estrela. A constante de normalização que a gente encontrar aqui, né, a gente tem que encontrar também ali, né? Dessa maneira. Então, a gente deu um argumento na aula passada para calcular esse hermitiano conjugado, né, esse adjunto do operador. E, dada a definição desses dois operadores, né, em princípio, deveria ser possível, né, a gente tirar a álgebra que esses operadores obedecem, né? A álgebra entre eles. Essa álgebra entre eles, ela eventualmente poderia ser calculada, conjecturada, né, simplesmente fechando isso aqui, né? Vamos falar do processo do ponto de vista completamente formal, né? Tá certo? Eu fecharia esse cara com um outro vetor de estado arbitrário e eu encontraria uma matriz, tá certo? Essa matriz, eu tenho problemas com essa matriz porque eu não conheço bem essas constantes aqui, esses alfa i menos 1 estrela. Então, para eu dizer exatamente que matriz é essa, eu preciso saber quem são essas constantes e preciso de alguma informação adicional, né? Essa que é a verdade. Mas, em princípio, a álgebra, se eu conhecesse essas constantes, esses alfas, tudo que eu teria a fazer era considerar um elemento de matriz genérico desse cara, montar a matriz que representar ele e fazer matriz 1 vezes matriz 2, menos ou mais, né? Matriz 2 vezes matriz 1. Né? E aí eu teria a álgebra desses caras. Ou seja, se eu tenho essa definição, né, dos operadores, é claro, sabendo quem são os alfas, coisa que eu não necessariamente sei, por enquanto. Né? Se eu tenho essa definição desses operadores, eu tenho também a álgebra que eles obedecem. Tá certo? A outra coisa que é menos conhecida um pouco em geral se eu tenho a álgebra que eles obedecem, eu tenho também a definição deles. Tá certo? Tem mão dupla essa história. Ou, pelo menos, se eu tenho a definição deles, eu tenho essas definições possíveis de acordo com o tipo de espaço onde esses operadores atuam. Tá certo? A álgebra é um negócio poderosíssimo, né? Você que está fazendo um curso de relações fundamentais, que não minta nesse momento, senão um raio cairá sobre sua cabeça. Certo? Então, porque os caras que fazem interações fundamentais, eles tornam o saco de ver álgebra, né? Eles ficam pedindo a Deus para voltar a falar de física em algum momento, né? Tem muita álgebra. Eu quero matemática por causa disso. O cara pensa, olha, a vida é álgebra. Eu sei nada mais coisas, eu fiz 2 cursos de álgebra para nunca mais. Mas é horrível, mas a álgebra é legal. É opções, não é. Enfim, aqui reside um primeiro momento, né, de revisão da história. Né? Na aula passada a gente tinha escrito essa equação que está aqui, né? Que a gente atuava com esse I sobre o vácuo e isso dava zero. Claro, a pergunta é a seguinte: por cada I, né, cada I que você atua aqui, ele vai reduzir esse número de uma unidade. Então, se atuando com o AI um número NI vezes, você vai reduzir até 0 unidade. E depois disso, acontece o quê? Você vai para onde? Né? Você, em princípio, teria várias possibilidades, né, para você fazer isso. Mas a possibilidade que a gente costuma escolher é essa que está aqui. Né? Ou seja,
quando você, isso aqui é no vácuo, né? Mas você também imagina que se você tiver, por exemplo, só um minutinho, gente, que essa daqui é importante. Desculpa aí, câmera. Alô? Deixa eu ver. Porque senão o vídeo pela metade, eles acham que é uma tentativa de piorar. Eu achei pior, porque o cara não vai juntar. Mas eu fico achando que tu não fez o... Oi? Eu não entendo essa coisa, não sou Tu não fez o exercício do comentário de Nice, não? Dá isso aí, cara. Tem um negócio que sobra ali no XC. Eu fiquei meio brincado aqui, cara. Eu vi que ele ia pra zero. Pra zero. Aí a exponencial vai pra 1. Mas eu comecei a supor situações que não fosse pra zero. E existem situações que não vai pra zero. Agora eu não sei. Qual a importância dela? Eu acho que como essa questão do caminho clássico, a detectar é muito pequena. O Fire vai falar isso também. Fala isso. Tem uma orquestra de verdade. Agora nem a presidenta faz parar essa aula. Desculpa aí, vai. Ela não sabe nada de álgebra. Não sei não. Enfim, a gente vai supor esse tipo de coisa, né? Que, por exemplo, se você não tem nenhuma partícula no estado, né, KI ou KJ, você tem uma partícula no seu estado, no estado KI, a aplicação do operador A vai levar esse estado no zero também. Né? Diferente do que eu afirmei para o Ed. Você colocou J diferente do I de J diferente de propósito. Isso. J diferente do I. Se o J for igual a I, não é zero não. Né? Se o J for igual a I, o que você está propondo aqui é o seguinte. Isso é outra imposição, né? Conjunto aqui de 3 imposições. Quer dizer, você está impondo o fator de normalização para o setor de uma partícula. Tá certo? Estou impondo. Na verdade, eu não tenho liberdade para escolher as fases, né? Ou as constantes de normalização de todos, né, os estados, né? Da atuação do operador sobre todos os estados. Mas sobre um deles eu tenho. Eu posso redefinir a base toda mudando essa constante e pronto, acabou. Certo? Então, como eu ia dizendo, diferentemente, tá, do que eu falei para o Eric na aula passada, essas coisas que são aqui são imposições, sim. Tá certo? A aula passada eu disse, não, isso aqui é possível a gente deduzir lá na frente, etc. Não, não é possível não. Eu estava enganado, minha culpa, minha máxima, o cara se diverte. Então, essas coisas são imposições. Você está dizendo, você está definindo, você tem o direito de fazer isso, você está definindo seu operador de aniquilação, né, dessa maneira, essencialmente. Certo? Então tá, isso aqui é uma correção, né, que a gente tinha a fazer. E depois nós estabelecemos uma estratégia que era mudar de base. Né? Mudar de base no que diz respeito a essa descrição que está aqui. Tá certo? Esse K1, K2, Kn, eles diziam respeito a um conjunto completo de operadores
operadores que comutam, você podia chamar de K, tá certo? Se você mudasse esse conjunto completo, se dissesse, agora eu vou chamar eu vou usar um outro conjunto de operadores, L, tá certo? Por exemplo, meu conjunto completo era x, y, z. Vou usar outro conjunto completo, px, py, pz. Né? Ou vou usar um outro conjunto completo, x, py, z. Todos esses conjuntos completos funcionam, são bons o suficiente para descrever a situação do sistema, tá certo? Apenas o que vai acontecer? Esses números aqui vão mudar, né? Você pode ter 3 partículas na posição x, y, z, mas você pode ter 2 partículas, por exemplo, na posição x, z e com momento px, por exemplo, py, né? Então, esses números aqui mudam de acordo com o tipo de conjunto completo que você está colocando, né? E a gente usou essa questão das mudanças de base, né? Quer dizer, os conjuntos completos, eles são escritos assim, né? Carinho. Portanto, isso daqui é uma combinação linear, né? CQI, tá certo? Dos estados associados com outro conjunto completo. Essa combinação linear aqui, ela não é qualquer número, é uma transformação unitária, né? Ela satisfaz, né, somatório, né, de CQI, C, QJ, estrela, somatório sobre Q, igual a delta em J, por exemplo. Tá certo? Você só observar a relação de completeza, né, ali em ação desses caras, né? Por uma mudança como essa de descrição, os nossos estados eles mudam de estados de número de ocupação N1, N2, NJ, NI, etc., para N1 tio, N2 tio, NI tio, assim por diante, né? E a gente viu que no setor de vácuo e no setor de uma partícula, a gente tinha essa relação aqui entre os operadores de criação definidos para o conjunto K e os operadores de criação definidos para o conjunto Q. Claro que você tomar o Dagger disso, né, conjugado hermitiano, você vai ter uma relação equivalente para os Ars também, né? Tá certo? O que a gente está fazendo é proposta, né? Tal relação é válida para todos os setores do espaço de Hilbert que eu estou considerando. Setor de 2, 3, 4, 5, 6, 7 partículas, quantas for. Certo? E aí a gente começou a brincar com isso, essencialmente, né? A gente imaginou que a aplicação na sequência, né, de 2 operadores de criação sobre um estado base do nosso sistema podia no máximo diferir por uma constante da aplicação na sequência oposta dos mesmos 2 operadores de criação, né? A gente impôs, né, isso aqui. A observação é que psi, né, é um estado base, né? Eu comecei a preparar essa aula pelo Messbarger, segunda edição, e aí eu saí do Messbarger segunda edição e fui para o Messbarger terceira edição, né? Aí no meio da aula eu descobri que o cara estava falando de um estado genérico aqui. Aí eu pensei, não dá certo, um estado genérico. O estado genérico é problemático. Tem que ser com o estado base. Aí eu voltei para a segunda edição, lá na segunda edição falar estado base.
Certo? Na terceira edição, portanto, tem graves problemas. A edição mais nova tem A mais edição erro. mais nova, o cara resolveu aprimorar, simplificar as coisas, etc. E tal, ele piorou. Nesse aspecto aqui, pelo menos. Tá? Então, quando eu mandar esse barco por e-mail para vocês, eu vou mandar a segunda edição. Certo? E se vocês quiserem, baixa a terceira, não tem problema. Contem isso. É bom que a segunda a gente acha no selo mais barato. Também. Então, vamos dizer, alguns problemas, né, que estão na terceira edição não estão na segunda edição. Na terceira, alguns estão na terceira, não estão na segunda. Né? Esse é um deles. Então, com isso que está aqui, a gente observou que se essa relação valia, né, é claro que se isso vale para o estado básico genérico, né, então eu vou observar que eu posso mostrar que esse mesmo lambda, né, ele vai aparecer numa outra representação, ou seja, associado com uma mudança de conjunto completo de operadores que comutam, que eu faço, de uma maneira completamente análoga. Ou seja, se eu tiver essa equação válida, que a gente pôde mostrar na aula passada, foi essa aqui, ó. PKDL menos lambda PL da PKDL tem que ser igual a zero. Certo? O que importa aqui nessa equação, quer dizer, a jogada toda dessa mudança de base, é mostrar que é o mesmo lambda. Tá certo? Esse lambda, portanto, ele é completamente independente de base, completamente independente de qual é o conjunto completo de operadores que comutam que eu estou considerando. Certo? Daqui, né, a gente foi capaz de concluir, já que isso vale para qualquer K, para qualquer L, eu posso trocar K por L e essa relação vai me dar alguma coisa proporcional a 1 menos lambda 2. E a conclusão dessa equação era que o lambda 2 tinha que ser mais ou menos 1. Desculpa. O lambda tinha que ser mais ou menos 1. Né? Então, esses operadores, eles tinham que comutar ou anticomutar. Se você olhar para os operadores originais, a mesma relação vale para os operadores originais. Na representação de partida, né? Que está aplicado no estado base genérico, né? E se você substituir lambda igual a mais ou menos 1, você vai ver que esses operadores de criação, também no estado base, também na representação do K, vamos dizer assim, também tem que comutar ou anticomutar. São duas possibilidades que você tem para esses casos que estão aqui. É claro que tomando o DAGA dessa equação, você encontra que os operadores de aniquilação também têm que comutar ou anticomutar. Né? E restava a questão de como é que funcionava essa história para os operadores, para a parte cruzada, né? Vamos dizer assim, deles. Né? Isso aqui era verdade para qualquer K, para qualquer L, inclusive K igual a L. Não tinha nenhum impedimento em relação a isso. Né? Então, no caso em que a gente misturava, a gente ali fez dois operadores de criação, tomando uma jogada hermitiana, tem dois operadores de aniquilação. E eu agora posso fazer um caso em que eu tenho dois operadores, né? Um de aniquilação, um de criação, e eu tento analisar o efeito, né, da ação desses operadores, da ordem, né, na qual eu atuo com esses operadores de criação e aniquilação dentro da história. Então, isso daqui, deixa eu reproduzir a conta que a gente fez na aula passada, só para também corrigir algumas coisas aqui no meio da história. Aqui nós estamos supondo que o I é diferente de J. Tá certo?
Estamos falando da atuação de criação e aniquilação sobre partículas diferentes. Né? Então, se eu passo tudo isso para o mesmo lado da nossa equação, eu tenho que aí a J d'A menos μ, a J d'A aí, isso é igual somatório K em L, CKI estrela, CLJ, BK, BL d'A menos μ, BL d'A, BK, Si, e a ideia é que isso seja zero. Certo? Ele simplesmente usou a relação entre que conecta o A e o A d'A com B e com B d'A. Né? Bom, como é que eu satisfaço essa relação aqui, então, né, no final das contas? Né? O comentário aqui é que a gente tem duas possibilidades. A possibilidade, o argumento lá atrás, quando a gente estava trabalhando com B d'A, né? Era que eu tinha um elemento genérico fazendo eu tinha uma combinação linear genérica com coeficientes que eram completamente genéricos desses caras. Isso estava dando zero, porque estava agindo num vetor de estado arbitrário. Então, o único jeito disso dar zero era se o operador em si fosse zero, já que os coeficientes eram arbitrários, eles variavam e não estavam sujeitos a um vínculo deles serem zero. Esse vínculo não existe. Né? Aqui, a gente pode usar o mesmo argumento na parte da soma em K e L, onde K é diferente de L. De fato, aí não tem o que falar. Mas na parte da soma, em que K é igual a L, tá certo? Qual é a diferença desse caso para aquele caso ali? Porque no caso do B d'A, né, vai aparecer CC. No caso do B vai aparecer C estrela, C estrela. Quando você cruza os dois aqui, agora vai aparecer C estrela, C. Quando tem C estrela, C, tem a questão da unitaridade. Então o ponto é o seguinte, se você fizer K igual a L, tá certo? Tem uma possibilidade dessa condição, isso aqui ser igual a zero, ser satisfeita, sem que necessariamente esse cara aqui seja zero. A possibilidade é a seguinte, se K igual a L, aqui eu tenho soma em KI, KJ. Se isso aqui for independente de K, tá certo? Isso aqui pode fatorizar para fora do somatório e isso vira a condição de unitaridade dos coeficientes. C estrela, KI, C, KJ. Isso dá delta e J. Como eu partir do fato de que o I é igual a J, isso dá zero. Tá certo? Então, para satisfazer, né, essa condição, eu não preciso que todos os operadores sejam zero. Eu preciso sim que na diagonal, vamos dizer assim, desses operadores, esse operador OKL que está aqui, na diagonal dele, essa diagonal seja independente de K. Tá certo? Então daqui a gente tira duas condições. K diferente de L, né, significa que BK, BL d'A menos μ, BL d'A, BK igual a zero. E para K igual a L, isso significa que BK, BK d'A, né, menos μ, BK d'A, BK, tem que ser um certo operador A. E a graça da história é que esse operador A seja independente desse K. Tá certo? O mesmo para todos os operadores de criação e aniquilação indexados por K. Então a tarefa agora é descobrir quem pode ser esse A. A
tarefa que, honestamente, se mostrou bem mais complicada do que eu pensava. Tá certo? E, mais uma vez, né, infelizmente, o livro-texto, né, ele simplesmente diz, dá isso. Né? Então vocês se virem para encontrar a solução. Né? Bom, para encontrar essa solução, na verdade, a gente volta à questão, né, da construção dos N's, dos operadores de número de ocupação, que estavam lá. Agora nós temos o A e o adaga, né, o AI e o adagari. Né? E a questão toda sobre esse operador de número de ocupação, né, reside num teorema que eu citei para vocês na aula passada, de que todo e qualquer operador no espaço de Hilbert pode ser escrito como somas de produtos de A e adaga. Certo? Todo e qualquer operador. Isso não é difícil de mostrar, mas vamos para frente, porque isso não é o ponto central da história aqui. Certo? Isso serve para justificar o seguinte: se todo e qualquer operador pode ser escrito em termos de A e adaga, então os N's podem ser escritos em termos de A e adaga. Então, vale a pena a gente procurar. E a gente tem um vínculo sobre o N, que é um vínculo super razoável. Né? Suponha que eu defina esse operador aqui, N, somatório em I, de NI. Né? O somatório em I de NI, ele vai ter como alto valor, né, o número total de partículas do meu sistema. Tá certo? Ora, esse número total de partículas do meu sistema tem que ser completamente independente de qual é o conjunto completo de operadores que comutam que eu estou usando para rotular as minhas partículas. Vocês concordam? Os autovalores do NI são somatório de N minúsculo I. Tá certo? Se eu estivesse utilizando uma outra base, a base L, por exemplo, né, o mesmo N teria que poder ser escrito como somatório de N etil, cujos autovalores são N minúsculo e etil. Tá certo? Então, se eu mudar de descrição, se eu mudar de conjunto completo de operadores que comutam que eu estou considerando, eu tenho que obter o mesmo operador. Esse operador tem que ser invariante, né, por esse tipo de transformação. Tá certo? Isso é um vínculo e tanto para esses operadores. Né? Isso é um vínculo e tanto. E os operadores que realmente conseguem satisfazer esse vínculo são esses dois tipos aqui. NI igual AI, adagari e adagari AI, ou qualquer coisa que seja independente de I, que seja uma constante. Vamos dizer, lambda vezes a identidade. Esses são os casos que são invariantes se eu trocar, né, de representação. Se eu trocar da base do conjunto completo K para o conjunto completo L. Tá certo? Então eu posso supor, né, sem nenhum problema, que o meu N ele é escrito, né, em termos desses caras dessa maneira aqui, ó, X adagari AI mais Y AI adagari mais Z vezes a identidade. Essa identidade está em um operador, certo? Para a gente ficar compatível com as coisas. Nosso problema agora é achar X, Y e Z, mas não se esqueçam que a gente ainda tem que achar esse Mi que está aparecendo aqui, ó. E aqui, né? Esse cara também está sob júdice, está sendo procurado. Né? Então, como é que a gente vai fazer para achar esses elementos? Né?
Primeira coisa, vamos reduzir o número de constantes aqui, né, que a gente tem nesse operador. Então, se a gente pedir que o NI atuando, esse é o NI, desculpa, não é o N. O N vai ser o somatório desses NIs. Né? Se a gente pedir que o NI atuando no vácuo me dê o número de partículas do vácuo vezes o vácuo, né? O vácuo seja um autoestado também, né? Dos N's, então isso aqui tem que dar zero. Né? Se a gente agora atua com esse NI nessa forma que a gente está aqui, a gente vai obter o seguinte: a DAG aí atuando no vácuo dá zero. Né? Aí DAG, aí vezes aí DAG atuando no vácuo, o que vai dar? O aí DAG atua no vácuo e leva no estado de uma partícula, psi1, por definição. O aí atua no estado de uma partícula e traz de volta para o vácuo, também por definição. Então, esse cara leva para o psi1, esse cara traz para o psi0, com o coeficiente 1, porque eu escolhi esse coeficiente. Tá certo? Então, o resultado disso daqui é y vezes o próprio vácuo, de novo, mais z, identidade do psi0, que é o próprio vácuo. Conclusão, y mais z igual a zero. Tá certo? Então eu posso reescrever o meu operador de número, né? NI como sendo x HI mais y aí HI menos 1. Certo? Reduzir o número de constantes a determinar, né? Nesse cara. Legal. Agora eu tenho uma coisa que a gente pode perfeitamente tirar da definição do N, da definição do A e da definição do ADAG. Né? Por exemplo, se eu tiver um estado N1, NI, eu atuar nesse estado com o meu AI. Né? Eu vou deixar espaços aqui porque eu vou preencher esses espaços. Então, quem estiver copiando, né, deixa os espaços aí. Então, isso daqui vai ser alguma constante aqui, né? Alfa I menos 1, aqui N1, NI menos 1, né? Essa é a definição do AI. Né? Agora imagine que eu adue com NI sobre esse cara que está aqui. Não conjugado. Conjugado. Então, aqui vai aparecer com NI, atuando na sequência. Não é isso? E o resultado final disso vai ser NI menos 1 vezes alfa I menos 1 estrela N1 NI menos 1. Certo? Por aí. Então, se eu fizer o contrário, se eu atuar com AI sobre o NI, então isso daqui vai me dar AI atuando N1, desculpa, NI, AI, NI, NI. É isso? E agora eu tenho NI, alfa I menos 1 estrela, N1, NI menos 1, assim por diante. Opa! Desculpe. Eu minha própria recomendação. NI menos 1. Então, se eu quiser saber o comutador desses dois caras. Índice e menos 20.
Não. NI menos 1. Escrevendo aqui, ó. Eu atuei com um A sobre esse cara, né? Eu reduzi o NI de uma unidade. Certo? Aí depois eu apliquei o operador de número e tirei o NI menos 1. Se você quiser saber o comutador, deixa eu ver só a ordem aqui. Se você quiser saber o comutador de NI com AI, basta fazer o quê? Subtrair esse cara desse. Não é isso? Então, se eu subtrair esse cara desse cara que está aqui, eu vou ter comutador de NI com AI igual a NI menos 1 vezes isso, menos NI vezes a mesma coisa. Tá certo? Os NIs vão cancelar, você vai ficar com menos alfa I menos 1 estrela, né? N1, NI menos 1, etc. Agora, esse estado que está aparecendo aí é exatamente a ação do AI sobre o estado original. Né? Então, isso é menos AI atuando. Desculpe, faltou aqui dizer que esse cara aqui está atuando nesse estado, né? N1, NI. Certo? Desculpe. Tem que inserir esse cara aqui. Né? Então, daqui, como eu estou atuando no estado base arbitrário, tá certo? Mostrei que a ação desse operador, desse comutador, sobre esse estado base arbitrário é menos AI vezes o mesmo estado base arbitrário. Daqui eu concluo que o comutador de NI com AI tem que ser menos AI. Certo? Posso fazer a mesma coisa com o operador de criação. Certo? Você vê que isso é intrínseco ao fato de que o operador de número mede o número, o operador de criação cria, o operador de aniquilação aniquila. Tá certo? Então, se você calcular também o computador do NI com a IDAGA, o resultado vai ser a IDAGA. Observe que eu ainda não conheço a álgebra detalhada entre a I e a IDAGA. Eu não estou repetindo a conta do oscilador harmônico. Certo? Não estou fazendo isso. De repente pode pintar uma confusão, né, na cabeça da gente. Pô, claro, né, pô? Entendeu? Não é claro assim, não. A gente está chegando nisso para um outro lado, completamente diferente. Né? Eu não escrevi, você vê, para a gente deduzir essas relações de comutação, eu não precisei propor essa forma para o NI. Não usei essa forma em momento nenhum. Eu usei apenas que esses estados são autoestados do NI. Mais nada. Né? Então, agora sim, eu vou pegar essa forma que eu propus para o NI, né, e substituir nessas relações que estão aqui. Né? Em primeiro lugar, preciso dizer que, usando a mesma técnica, né, que o comutador do NI com AK é igual ao comutador do NI com a DAG AK, que é igual a 0 para I diferente de K. Né? Isso é fácil de ver, né? Se fizer a mesma conta que está aqui, o NI vai puxar um NK aqui, não um NI menos 1, então quando você subtrair vai dar 0. Então, então agora vamos usar essa álgebra que a gente colocou entre o NI e os AKs, entre o NI e o AI, tá certo? Para obter informação sobre aquele X e sobre aquele Y, tá certo? Olha só, vamos começar com essa, NI AK, né? NI AK menos AK NI igual a 0, né?
essa informação que está aí, né, ela, substituindo a minha proposta para NI, eu vou ter o seguinte: x vezes AI dá AI AK, certo? Estou multiplicando por AK desse lado, né? Mais Y AI dá AK menos AK menos x vezes AK AI dá AI menos Y vezes AK AI dá menos AK, tudo isso tem que ser igual a zero, certo? Agora observe que esse termo que está repetido aqui, né, com sinal contrário, então os dois cancelam, né? E nós vamos agrupar quem tem x no meio e quem tem y. Então x que multiplica AI dá AI AK menos AK AI dá AI, esse termo e esse termo, né? Mais y que multiplica AI dá AK menos AK AI dá, isso tudo tem que ser igual a zero, certo? Legal. Agora, a gente sabe o seguinte, que quando a gente sabe que quando K é diferente de I, tá certo? Que é o caso que a gente está considerando, né? A I dagger e a K, você pode trocar por, né? A K I dagger é a I dagger K vezes Mi, né? Vezes aquele Mi lá, certo? Quer dizer, a gente prova, se a gente provou na aula passada, se isso aqui vale para os B's, isso aqui também vale para os A's. AK, AL dagger menos Mi. AL dagger, AK igual a zero. E AK dagger menos Mi. AK dagger, AK igual a A. Certo? A gente provou essas duas coisas na aula passada. Então agora eu vou trocar AK com a I dagger aqui, né? Então vai ficar a I dagger dos dois lados aqui, vai ficar x vezes a I dagger, aí AK menos Mi AK aí. Não é isso? Eu troquei AK a I dagger por a I dagger AK. Botei a I dagger lá em evidência. Certo? Mais Y, e aqui eu vou fazer uma coisa similar, só que vou passar o I dagger para cá. Tá certo? Portanto, se a minha relação, né, a L dagger AK é 1 sobre Mi, AK a L dagger. Tá certo? 1 sobre Mi. Então aqui vai aparecer 1 sobre Mi. Aí AK menos AK. Aí dagger. Isso tudo dentro que dá zero. Posso pegar esse 1 sobre Mi e colocar em evidência, né? E aqui vai aparecer Mi também. Então, isso daqui está multiplicando a relação inteira, né?
tenho x a idade mais y sobre mim. Eu não posso escrever isso assim, não. Deixa eu fazer um passo a mais. Bom, agora é o seguinte: A com A ou comuta ou anticomuta. Isso também já foi demonstrado antes. Então, AK vezes AI, veja, nosso problema aqui é descobrir o comutador ou o anticomutador entre A e adaga. Mas entre A e adaga nós já sabemos. É mais ou menos. Tá certo? Então aqui eu posso trocar AK com AI e o resultado é o seguinte: se eles comutarem, não troca esse sinal. Se eles anticomutarem, troca esse sinal. Tá certo? Então, eu vou terminar com isso aqui dando o seguinte: x que multiplica AI daga, né? Aí eu vou ficar com AI AK 1 menos ou mais mi. Tá certo? Esse é o resultado. Depois eu tenho lá mais y, né? Faço a mesma coisa sobre mi, né? E vou ter o seguinte: AI AK, AI daga, de novo, 1 menos ou mais mi, tudo isso dando zero. Tá certo? Então, resultado aqui, né, é o seguinte: eu preciso que esse operador aí dê zero. Né? Agora, eu tenho um operador aqui que é tudo menos alguma coisa que eu possa dizer que é zero. Os operadores de criação, de aniquilação, eles não são zero. Eles saem do n por n mais 1, do n por n menos 1, etc. e tal. Produtos deles, eu também posso mostrar facilmente que não são zero. Eles pegam vetores de estado e não levam vetores de estado nulos. Né? Então, nem esse operador são o operador nulo. Outra opção, eu fazer x igual a y igual a zero. Se eu fizer isso, meu operador número é zero e acabou. Né? Não é opção. Né? Já que eu estou interessado no mi, então, né, o que me resta é dizer que o mi é igual a mais 1, tá certo? Se comutador de AI com AI for zero, e o mi é igual a menos 1 se o comutador de AI, se o anticomutador de AI com AI, de AI com a J foi igual a zero. Isso aqui é diferente do J. Esse mais ou menos está dependendo exatamente disso. Né? Então, cheguei a uma conclusão. Se os caras comutarem, o mi é obrigado a ser 1. Se os caras anticomutarem, o mi é obrigado a ser menos 1. Certo? Isso já me faz observar que para K diferente de L, certo? A com a daga comutam ou anticomutam. Para K diferente de L. Então essa relação aqui morreu. Né? Então, K diferente de L AK com a L daga igual a zero, ou AK com a L daga igual a zero. Resta o K igual a L. Para K igual a L, né, o que eu tenho aqui é que AK, a daga K, menos ou mais, menos na situação de comutante,
mais na situação de anticomutante. Né? Mi, adaga K, AK é igual ao tal operador A. Certo? Mi não, desculpa. Isso já botei mais ou menos. Significa que eu já disse quem é o Mi, né? Menos mais. Menos mais. Certo? Tudo que resta, então, para a gente terminar de obter a álgebra dos operadores de criação e aniquilação, né, é a gente descobrir quem é esse I. Né? As outras relações ajudam. A gente tinha aqui, a gente usou essas, ó, NI com AK igual a NI com adaga K igual a zero para ir diferente de K. Né? Foi essa daqui que a gente utilizou até agora. Agora a gente vai utilizar essas. Né? NI com A igual a menos A, por exemplo. Né? Essa é a relação que a gente vai utilizar agora. Vamos lá. Vamos usar isso. NI, AI, menos AI. NI igual a menos AI. Certo? Vamos substituir o nosso NI, que eu já apaguei, estava exatamente no lugar que eu estou escrevendo. Vamos substituir o nosso NI lá na situação. Né? O NI ele é X, adaga I mais Y, I, adaga I, menos 1. Certo? Vamos lá. Chato pra cacete, né? Mas o ponto é que tem hipóteses, né, no meio da conta. Né? É chato, mas só você substituindo e chegando no ponto para você enxergar essas hipóteses. Senão não tem jeito. Então, estou multiplicando por aí o NI, né? X, adaga I, AI, mais Y, AI, adaga I, menos AI, menos X, AI, adaga I, menos Y, AI, adaga I, menos AI, isso tem que ser igual a menos AI. Certo? A brincadeira toda é essa. Como é que esse monte de coisa envolvendo A's aí vai terminar sendo só um Azinho? Certo? Então esse cara aqui mais uma vez cancela, né? Não está presente aí. Né? A gente coleta os caras dependentes de X novamente, esse junto com esse junto com esse, dependente de Y também. E novamente nós vamos trazer agora o A e daga para cá e aqui o A e daga para lá. Tá certo? Então isso daqui eu vou só dizer o resultado para vocês. Vai dar X e multiplica A e daga aí menos A e daga ela vai colocar o Mi dentro da jogada. Não, peraí, vamos devagar. Caso intermediário X, vamos coletar os caras aqui, aí, menos aí daga, aí, mais Y,
trazer esse AIDAG para esse lado que está aqui. Né? Então, esse cara, eu vou usar essa relação que está aqui, ele é Mi vezes AIDAG, AI, mais A. Né? Então aqui eu vou ter X, AIDAG, AI, 1 menos Mi, mais, menos A vezes AI. Está claro aí para todo mundo isso? Estou usando essa relação aqui. Com a diferença que agora eu já sei que o Mi pode ser ou só. O Mi só pode ser mais ou menos 1. Essa é uma informação que eu tirei da outra relação. Tá certo? Estou guardando ali para não ficar escrevendo mais ou menos 1, só isso. Por enquanto. Tá? Agora, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o AIDAG e trazer para cá. Né? Então vou ficar com Y. Né? Sobre Mi, novamente. Aí vou ter AIDAG, que multiplica 1 menos Mi. Esse cara aqui está menos AI vezes A. Tudo isso dando menos AI. Só se os sinais estão legais. Eu troquei a AIDAG com a AI. Isso dá. Aí a AIDAG menos A. Eu tinha o menos, o outro menos vai dar mais. Certo? Bom, quando eu tenho comutação, tá certo? O Mi é igual a 1. Né? Eu tenho comutação Mi é igual a 1. E a minha equação que está sobrando, né? Se eu tiver comutação, né? Mi igual a 1, então esse termo cai fora, né? E eu estou sobrando com a seguinte equação: x vezes A vezes AI, menos x vezes A vezes AI, mais y sobre Mi AI vezes A é igual a menos AI. Mi já você disse que é 1. Certo? Eu sei que é 1, só que eu não estou usando esse fato por enquanto. Né? Ah, desculpa, Mi igual a 1. Pronto, não preciso nem... Se eu usou, ele não usou. Então eu posso também trocar esse cara aqui, menos, tá. Olha só a equação que a gente obteve. X vezes A, o operador que eu quero saber qual é, vezes AI, menos Y, AI vezes A, igual a AI. Então, esse A, de um lado do AI ou do outro lado do AI, né, aparentemente não está fazendo diferença. Ele tem que ser um cara, o único jeito dessa equação funcionar, né, é ele sendo um cara que comute com o AI. Vamos supor que ele comute com o AI. Então suponho que o A seja um lambda vezes a identidade. Porque o negócio é o seguinte: se ele comuta com a AI, né, ele vai comutar com a AIDAG. E se ele comuta com a AI e com a AIDAG, ele tem que ser um múltiplo da identidade. Porque todo operador tem que poder ser escrito como, em função de produtos de AI e de AIDAG. Tá certo? Então, se o A for comutar com a AI e, portanto, for um múltiplo da identidade, essa equação que está aqui vai implicar o seguinte, que x menos y, tá certo? Vezes lambda tem que ser igual a 1.
certo? Ou seja, vai me dar uma relação entre x e y. Ou x menos y é igual a 1 sobre lambda. Certo? Se o A não for isso, eu não vejo como que essa equação aí pode ser resolvida de maneira eficaz. Certo? O fato de você falar que o A não depende de K e L, já não é você, de um certo modo, dizer que é o 1? Eu poderia dizer que é um somatório de AI e AI, por exemplo. Um cara desse tipo. Esse cara, um somatório para todos os is de AI e AI não depende de um I em particular, depende de todos. Né? Também não é 1. Entendi. Tá certo? Bom, isso se for uma relação de comutação. Se for uma relação de anticomutação, eu vou pegar essa equação que está aqui e vou lembrar agora que o mi é menos 1. Né? O mi é menos 1, a equação toda diz assim: x vezes AI da AI vezes 2, né? Menos A vezes AI mais y sobre menos 1, vai dar menos y, né? Duas vezes também AI d'água, mais AI vezes A igual a menos AI. Certo? Novamente, o único jeito desse negócio funcionar